Olá, meus queridos, minhas queridas, todo mundo bem? Que Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos para juntos compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos pregando o Evangelho Eterno. Eu quero compartilhar o Evangelho Eterno com todas as pessoas da qual nós tivemos a oportunidade. Porque somente assim Jesus voltará dentro de muito em breve. Mateus 24, no capítulo 24 de Mateus, no verso 14. E esse evangelho do reino, o evangelho eterno, será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Meus queridos, Jesus só vai voltar quando o evangelho eterno for pregado a toda criatura. Meus queridos, não é qualquer evangelho, o evangelho eterno, o evangelho do reino. Tá, meus queridos? Hoje nós vamos falar de temperança. O que é temperança? Nós vamos abrir nossas Bíblias no na carta de 3 João. É só um capítulo. Versículo 2. 3 João, verso 2. Antes de lermos, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por nós se encontrar na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa implantar em nosso coração e em nossa mente a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Perdoa o nosso pecado e ajuda na compreensão, mas também na obediência, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no versículo 2 de 3 João diz assim: olha o desejo de Deus para com seus filhos, irmão. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspero vai a tua alma. Meus queridos, Deus deseja que nós tenhamos o quê? Prosperidade e saúde. Esse é o desejo de Deus para com todos nós. Não é da vontade de Deus, mas nem que Deus venha querer ver nós doentes. Tá? A enfermidade, irmão, é uma coisa que Deus não deseja ver nos seus filhos. Por isso nós estamos aqui, irmão, para falar sobre saúde. Deus escreveu cartas, textos bíblicos a respeito da nossa saúde. E nós vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 1, abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, meus queridos. Olha o que diz aqui, que Deus prescreveu desde o princípio, para que o homem se alimentasse e tivesse boa saúde. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na sua superfície de toda a terra, toda árvore em que há fruto, e que dê semente, isso vos será para mantimento. No princípio, Deus criou para a alimentação do ser humano frutos e cereais. Tá bom, meus queridos? No princípio, o homem não comeu carne. Tá bom? Não comeu carne. Então, o homem vivia muito mais porque ele não comia carne. No capítulo 7, versículo 2, Deus aqui, irmão, quando Deus aqui liberou que o homem comesse carne, olha aqui quantas classes de animais tem na face da terra. Olha aqui no versículo 2 do capítulo 7 de Gênesis: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Essa ordem de Deus estava dando para Noé, irmão. Quando Noé estava introduzindo na arca os animais, Deus mandou que ele colocasse 7 par, 14 animais, 7 machos e 7 fêmeas dos animais limpos, porque o homem ia passar a comer a carne, irmão. Por causa ele ficou 150 dias dentro da arca. E lá ele necessitou de comer carne de animais. Mas Deus lá põe os animais limpos. Dos animais imundos, Deus introduziu um par. Se ele comesse o macho, a fêmea não ia produzir. Por isso, irmão, desde o princípio, Deus já separou a carne limpa e a carne imunda. No livro de Deuteronômio, no capítulo 14, de Deuteronômio, no capítulo 14, do versículo 3 em diante, do 3 a 21. Aqui nós vamos encontrar, irmão, quais são as carnes limpas e as carnes imundas. Olha quais são o animal limpo e o animal imundo. Do verso 14, a partir do verso 3, não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, o veado, a ovelha, o gamo, todo animal que tem unha fendida e o casco divide em 2 e remói, esse vos será para mantimento. Irmão. O animal limpo, irmão, ele tem o casco divide em 2 partes, e remói.
Esse animal é um animal limpo, irmão. Esse foi os animais que Noé introduziu na arca, né? O boi, né? A ovelha, a cabra, e assim, irmão, todo animal que tiver o casco dividido, remói. Os animais imundos, irmão, eles não remoem, tá? Vamos ver aqui no versículo 8 de Deuteronômio 14, olha o que diz aqui, como é considerado por Deus a carne de porco, irmão. O porco, por exemplo, nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas se não remói. Imundo vos será, desses não comereis a carne, nem tocareis no seu cadáver. Meus queridos, agora, irmão, dos animais imundo, entre eles está o porco. Ele tem o casco dividido em dois, de fato, mas ele não remói. Não comereis da sua carne, nem tocareis no seu cadáver. Veja só, irmão. Por que o porco? Nós estamos visando o porco aqui porque é um animal que o homem cria e faz alimento, se alimenta da carne de porco. Mas para os seus filhos, irmão, tá? Então, se você ler o verso 2, nós que somos filhos de Deus, o povo de Deus, não deve comer carne de porco e nem tocar no seu cadáver quando ele está morto, porque ele transmite enfermidade para nós, meus queridos. Veja só. E os peixes, irmão? Quais os peixes que são limpos? Como é que nós vamos diferenciar? Né? Em Deuteronômio 14, eu peço que você lê do versículo 3 até o versículo 21. Tá? Todo peixe que tem escama e barbatana, esses pode comer. Tem que ter escama e barbatana. São os dois sinais, irmão. Escama e barbatana. Os que não têm, todos eles são imundos. Tá, meus queridos? E das aves de pena? Todo ave de pena que está escrito aqui nesse livro, irmão, do verso 3 até o versículo 21. Todo que está escrito aqui são imundos. Nós não podemos comer. Então, os que não estão escritos aqui é porque são limpos, tá bom? Então, agora nós sabemos quais são as carnes limpas e as imundas, tá? O animal de quatro pés, ele tem que ter a unha fendida, né? Casco dividido em dois e rumina. Esses são limpos. O resto, irmãos, são imundos. Não devemos comer da sua carne nem tocar no seu cadáver, tá bom? Meus queridos, veja só, como é considerada por Deus, irmão, a bebida alcoólica? Nós, como cristãos, podemos beber bebida alcoólica? Olha o que diz no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho e se escoa suavemente no copo, porque no final, irmão, ele morderá como cobra e como o basilico nos picará. Então, irmão, a bebida alcoólica é comparada como cobra que morde, tá bom? Ele finda nos matando antes da hora. Então, nós como cristãos não podemos beber bebida alcoólica, tá, meus queridos? Meus queridos. Então, no livro de Isaías, no capítulo 66, verso 15 a 17, Isaías, no capítulo 66 de Isaías, no verso 15 a 17, diz: porque virá em fogo o dia do Senhor, e todos aqueles que se santificam, se purificam no jardim, os que comem carne de porco, abominação e rato, esses também serão consumidos, diz o Senhor. Então, irmão, os comedores de carne de porco, que comem por, né, desobediência a Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que nós conhecemos, nós não podemos mais comer carne de porco, nem carne de animais imundos, porque lá diz que nós seremos consumidos, assim diz o Senhor. Meus queridos, então, nós não podemos comer, né, carnes imundas, né, alimentos que são considerados imundos, não podemos beber bebida alcoólica, tá bom? Porque ele nos prejudica a nossa saúde, tá bom? Então, nós sabemos agora o que nós devemos comer, o que nós devemos beber. E por que Deus proíbe, irmão, tá? A bebida alcoólica? E por que Deus proíbe carnes imundas? Por quê, irmão? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 16 e 17, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, versículo 33, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja só, irmão. Tudo que nós vamos comer, que vamos beber, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. No capítulo 3, versos 16 e 17. Por quê, irmão? Por que nós não podemos comer nem beber comidas imundas, nem beber bebida alcoólica? Olha o que diz aqui o versículo
1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ah, meus queridos, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Por isso nós não devemos introduzir no nosso corpo comidas imundas, nem bebida alcoólica, nem cigarro, tá, irmão? Que lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 9 e 10, diz, irmão, lá nem um viciado, nem um bêbado, tá? Nem um afeminado. Essa classe de pessoas, irmão, não vai entrar no céu. Por isso nós temos que abandonar tudo isso agora, irmão. Por quê, irmão? Porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Nós não podemos nos contaminar com coisas imundas, com a imundícia, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, meus queridos, que tudo que nós vamos comer, tudo que nós vamos beber, nós devemos considerar primeiro, irmão. Será que eu estou comendo, estou bebendo para a honra e glória de Deus? Que Deus nos abençoe, meus queridos. Hoje nós aprendemos um pouquinho, eu não li todos os versículos, a Bíblia está recheada. Se você ler o livro de Levítico no capítulo 11, Deuteronômio no capítulo 14, tá? Todos esses vão falar, irmão, quais são as carnes de animais que nós podemos comer, que não podemos comer, tá, meus queridos? E além no livro de Provérbios e outros livros da Bíblia também fala sobre a bebida alcoólica. Nós não podemos beber bebida alcoólica, irmão, porque destrói o nosso corpo. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, tá bom, irmão? Então, quando Jesus voltar, irmão, quando Deus voltar, para entrar em juízo com toda a carne, os que comem, irmão, carnes imundas, bebem bebida alcoólica, por exemplo, cigarro, que tudo aquilo que destrói o nosso corpo, irmão, então é pecado. Então Deus vai destruir. Então que Deus nos abençoe, irmão, que nós possamos preservar o nosso corpo, ter o nosso corpo mais sadio possível. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos ajude, tá? O próximo estudo nós vamos falar de princípio da vida cristã. Que Deus nos abençoe. É o nosso desejo e a nossa oração.